apresentação do livro. Em primeiro lugar, queria, em nome da Fundação Rui Cunha, agradecer a presença de todos e comunicar-vos um lamentável acontecimento com o professor Dr. José Manuel Simões, que teve uma urgência médica e por isso não vai poder estar presente aqui na mesa. No entanto, temos alguns dos convidados que vêm apresentar o livro, nomeadamente ao meu lado esquerdo, Paulo Faustino, editor da Mídia 21, que por coincidência ainda se encontra em Macau nesta altura, e por isso temos a honra também de o ter aqui presente para poder ficar um pouco a falar sobre a edição deste livro, Os Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder, que é um livro que resulta da tese 1 de doutoramento do professor Dr. José Manuel Simões, nas tribos dos índios Potiguara no Brasil, e que acabou por resultar também num documentário que tem duas versões, a versão televisiva e a versão cinematográfica, e todos estes materiais estarão disponíveis ali na entrada, se os quiserem adquirir, ver, etc. Nós hoje vamos ver a parte do documentário televisivo a seguir esta apresentação. Depois a seguir temos a doutora Maria de Deus Manso, que é arguente da tese do professor doutor... arguente da tese do professor doutor José Manuel Simões, e de seguida temos o professor Filipe, que é da Universidade de Évora, e depois... a professora Maria de Deus Manso. E o professor Filipe Castro Soeiro, que é da Universidade Nova de Lisboa e que está cá também na Universidade de São José, universidade da qual faz parte o professor Dr. José Manuel Simões. Antes de passarmos à apresentação e à discussão, permitam-me que apresente um pouco do autor. Eu penso que ele é sebejamente conhecido entre todos. Estou aqui a ver a cara de algumas pessoas amigas e de alguns professores e colegas também. Mas pediu-me para apresentar o website dele, que ainda está num processo de construção, e onde tem aqui várias áreas, das quais se destacam algumas autorias de algumas biografias, nomeadamente de Zária Évora, entre outras. É professor, é autor, é diretor, é também cantor. Não sei se conhecem esta faceta do professor José Manuel Simões, mas é uma faceta também complementar, e por isso neste website podem ver quer a sua carreira de jornalista, cujo mundo da comunicação fez sempre parte do seu percurso académico, quer também as suas várias histórias e os livros que estão para editar. Por isso é um homem que tem um percurso multifacetado, muito ligado à área da música, à área das pessoas, ao estudo social, antropológico, do qual também resulta este livro que estamos aqui a lançar hoje na Fundação Rui Cunha, e que partiu de uma história muito curiosa, segundo o próprio. Depois da queda de um avião no Brasil, foi encontrar a tribo dos índios Potiguara, pedindo ajuda, e a partir daí a sua vida revolucionou-se, dando origem a todos estes materiais que acabei de mencionar no início. Agora, permitam-me que passe a palavra aos nossos convidados, para poderem falar um pouco deste livro, e agradecer mais uma vez a vossa vinda, e espero que também possam ser alguns comentários e fazermos aqui uma sessão de intercâmbio, de partilha em torno do tema e não só. Bom, boa tarde. É obviamente um privilégio para mim estar aqui presente neste lançamento. Evidentemente que seria mais agradecido pela presença do autor, mas de facto foi todo possível, infelizmente para todos nós, e espero que não seja nada preocupante. Em todo o caso, eu como editor, evidentemente que agradeço também pela vossa presença. Quero sublinhar que é de facto um privilégio poder publicar um livro do José Manuel Simões. Aliás, já nos conhecemos há uns anos, que eu na altura trabalhava era assessor da administração de grupos ao mundo, e ele era jornalista, já nessa altura
Já nos conhecemos desde essa altura. Ele, de facto, tem tido um percurso muito sui generis, muito interessante. Aliás, o livro reflete uma parte desse percurso, é um percurso que dá para muitos livros e eventualmente alguns filmes. E, de facto, o professor José Manuel Simões é uma pessoa muito versátil, de facto, é uma pessoa muito criativa, e a escrita do livro reflete também uma grande criatividade da forma como ele, digamos, apresenta, conta e descreve, enfim, neste caso, factos que ele viveu de uma forma intensa, inclusive por mudar efetivamente a vida. Quer dizer, essa é outra parte interessante da vida dele, é que, de facto, foi o ator principal de uma determinada experiência nesta comunidade, enfim, que veio fazer, de facto, parte da família dele. E, de facto, esta intensidade, a forma como ele descreve a história é muito interessante, e o livro, eu não vou falar muito sobre o livro, não é tanto esse o meu papel, eu falei tudo brevemente sobre a editora, mas não posso deixar de sublinhar que o livro, apesar de ser um livro que se foca, digamos, numa experiência que ele viveu, o livro foca um conjunto de aspectos que podem ser extensíveis a um conjunto de reflexões que hoje fazemos sobre a preservação de determinadas comunidades. Desde a questão da sustentabilidade, desde a questão da poluição, desde a questão da gestão política destas comunidades, enfim, há toda uma abordagem transversal deste livro, que vai da sociologia à política, à história, à filosofia, enfim, todo um conjunto de aspectos que estão aqui embutidos neste livro. E, portanto, de facto, é um livro muito interessante desse ponto de vista, que nos ajuda, de facto, por um lado, a perceber melhor, digamos, alguns dos principais aspectos com que se confrontam este tipo de comunidade, e, de facto, o tipo de apoio que eles necessitam, e de solidariedade, sobretudo solidariedade, não tanto de nós, que estamos distantes, mas sobretudo de quem pode, efetivamente, no terreno, dar apoio, e essa é uma questão que é muito refletida, alguma falta de apoio, enfim, das comunidades políticas e de algumas instituições locais, mas, de facto, o livro reflete um conjunto de questões que, no fundo, são extensíveis a problemas da humanidade de uma forma geral. De facto, o desenvolvimento da sociedade, em muitos aspectos, tem sido muito feliz na vida humana, mas depois, de facto, esse equilíbrio muitas vezes não é bem conseguido com, digamos, a compreensão de determinados tipos de vivência, de determinadas culturas, de determinadas etnias. Portanto, e o livro é, de facto, um grande contributo para a compreensão e, sobretudo, sensibilização de uma vertente mais humanista que todos nós temos que ter e reforçar. Bom, portanto, como eu disse, temos aqui outras pessoas que poderão falar igualmente sobre o livro de forma mais detalhada. Eu, pessoalmente, apenas quero sublinhar que, de facto, temos alguma expectativa, não tanto de se tornar um best-seller, não é isso que está em causa aqui, mas está aqui em causa dar um contributo para ajudar a partilhar conhecimento sobre um conjunto de causas que nos parecem fundamentais. E a Mídia 21, enfim, tem tido uma preocupação de tentar publicar livros que, por vezes, saem um bocado fora do mainstream daquilo que hoje em dia as grandes editoras publicam. As grandes editoras hoje estão muito orientadas para os chamados livros de autoajuda e o tipo de best-sellers. Nós temos outro posicionamento, que é, de facto, um posicionamento de, por um lado, o professor José Manuel Simões, não é propriamente um novo autor, ele já publicou vários livros, mas, de facto, nós temos um posicionamento que julgo, de alguma forma, inovador nesse aspecto, que é apostar em autores menos conhecidos. Portanto, não é necessariamente o caso dele, mas nós temos alguns autores menos conhecidos, que se tornar muito conhecidos, e temos um outro posicionamento que tem um bocado a ver com esta abordagem e esta comunidade de Macau e outras comunidades lusófonas. De facto, nós queremos ser uma editora internacional e estamos a ser. Portanto, nós, hoje em dia, aliás, a maior parte dos livros que publicamos são de autores estrangeiros, não são traduções. Nós não fazemos fazemos traduções, mas somos nós os que publicamos os livros. Portanto, nós não cumprimos direitos de autor de livros para traduzir para português. Portanto, nós publicamos livros em inglês, publicamos livros em português, em espanhol, e temos acordos com universidades, com instituições em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. Aliás, é essa a base a base da editora, é acordos que nós temos de publicação para determinadas instituições, até fora de Portugal.
E publicamos alguns autores que hoje em dia americanos, por exemplo, querem publicar em português, que é um lado muito interessante da importância que a língua portuguesa também começa a ter. Eu tenho editores americanos que publicaram connosco em inglês também e que querem depois publicar em português, não as casas espanholas. Portanto, o que eu gostaria aqui de referir com esta pequena abordagem é que, de facto, este livro é um livro, obviamente, em português, mas acho que existem grandes oportunidades, isto fazendo uma leitura mais transversal, mas existem grandes oportunidades daquilo que hoje se começa a chamar o ativo da língua portuguesa. Eu começo a sentir isso na editora, evidentemente é uma editora, digamos, pequena, mas começo a sentir isso do ponto de vista do interesse que é manifestado por um conjunto de autores fora do universo até da lusofonia. E, portanto, este livro, obviamente que este livro é um livro que nós vamos tentar, digamos, que no Brasil tenha o melhor sucesso possível, obviamente em Portugal também, mas vamos apostar, de facto, no Brasil, vamos também fazer lançamento em São Paulo, eventualmente outro no Rio, porque, enfim, acreditamos que esta causa, no fundo, isto no fundo é um livro de uma causa, não é? Isto é um livro de luta por uma causa, de alguma forma. Portanto, vamos tentar que esta causa tenha, de facto, possa ser mais disseminada junto, enfim, neste caso, do Brasil e do mundo lusófono de uma forma geral. E, pronto, de facto, como disse, é uma grande honra publicar o livro do Sr. José Manuel Simões. É um livro já há muitos anos e, quando se junta a amizade num projeto ambicioso, sério e relevante para a sociedade, então acho que ambos temos enfim, a obrigação de nos sentir felizes e, enfim, esperando, obviamente, que agora, digamos, haja alguma correspondência do ponto de vista quantitativo, se quiser, ao nível da acessibilidade do livro. E, de facto, enfim, é de facto uma pena não estar aqui o professor José Manuel Simões, mas o mais importante é que todos nós estejamos aqui, digamos, a torcer para que tudo esteja bem e que, pronto, e de facto, que ele continue a poder publicar hoje com esta qualidade e que eu possa, obviamente, ter o prazer de ser novamente editora. Portanto, uma vez mais agradeço a vossa presença. Boa tarde. Quero agradecer o convite que me foi feito, tanto pelo professor José Manuel Simões, como pela Fundação Rui Cunha, e penso que outras pessoas poderiam estar aqui, nomeadamente a falar no livro do professor Ivo Carneiro Sousa. Foi orientador da tese, acompanhou, mas por uma coincidência estava eu em Macau e o professor José Manuel convidou-me e eu venho aqui com todo o gosto. E quero dar um cumprimento muito especial aos meus colegas e amigos Leonor e Dino, assim como também ao Ivo, com quem é sempre um grande prazer estar aqui em Macau e, é claro, a toda a plateia. Desta tese, como já foi dito, eu fui arguente, foi há cerca de 2 anos. Já tive imenso prazer em ter lido e arguído, porque foi uma tese inovadora e quero dizer também que o Zé Manuel, como uma pessoa emotiva, fez igualmente uma grande defesa, porque ele é um grande comunicador, sobretudo. Mas claro que não é o doutoramento que aqui me traz, porque isso já lá vão quase 2 anos, mas sim este trabalho, que em parte resulta desse projeto de doutoramento, mas como sempre acontece, sofre alterações, porque uma coisa é um trabalho científico, que nós temos que apresentar, outra coisa é depois um livro para o grande público, como parece que é o caso. Claro que antes de falarmos do livro, muito ligeiramente, se vamos falar muito, ninguém vai ler o livro e a ideia é vender o livro, e assim como também ver os documentários, mas gostaria de dizer quem é José Manuel Simões. Já que foi dito, evidentemente, eu próprio tenho aqui uma mini biografia, mas eu digo, um jovem muito talentoso, um jovem, que é mais novo que eu, multifacetado, um aventureiro, e posso mesmo dizer um cidadão do mundo. Segundo ele diz, já andou por 50 países. É qualquer coisa. E o Brasil conhece todos os Estados também. Por isso, não me admira que se tenha fixado num tema tão importante como é este e, ao mesmo tempo, que não tenha levantado ainda tanta curiosidade por parte da comunidade académica. Vai para
normalmente regiões e temas talvez mais conhecidos. E eu, talvez por essa curiosidade que leva sempre a percorrer e ir ao encontro do desconhecido, terá sido isso que eu vou também interessar-se por esta tribo, que é muito pouco conhecida, pelo menos na historiografia portuguesa. Atualmente, como todos sabem, reside em Macau, é professor na Universidade de São José. Para mim também foi surpresa, pois não imaginava que tivesse sido ator e tradutor e que tivesse já umas biografias, nomeadamente algumas pessoas que eu gosto imenso, a Cesária Eva ou o Júlio Iglesias, pelas músicas. De facto, é mesmo muito facetado. É um homem, e além de ator, e cantor, que não diz, mas pelos vistos também se interessa. Então, o livro com este título, Os Índios, Potiguara, Memória, Asilo e Poder, como sempre, enfim, há sempre uma razão para a escolha do tema, nem sempre é fácil. E quando nós nos decidimos por uma tese, ou neste caso já por um livro, por vezes, tanto o título como o tema, temos muitas dificuldades, digamos, em encontrar. E penso que quando José Manuel procurou esta tribo, não seria certamente com a ideia que isto pudesse vir a resultar um trabalho científico e, se calhar, nem tão pouco um livro, como é óbvio. Uma vez que a ideia, segundo nos fala na introdução, era pensar numa aproximação junto desta tribo, a tribo potiguara. E, claro, esse convívio e essa permanência que foi longa junto desta tribo acabou por lhe dar material científico e lhe tornou possível tanto o livro como os documentários que por aqui estão. Penso eu que são 4, embora aqui só estejam 2. O livro é interdisciplinar, e é isto que me agrada sobretudo. Eu, embora seja da história, mas gosto da história cultural, gosto da história interdisciplinar. Não é aquilo que habitualmente nós dizemos, é só datas e acontecimentos, nada disso. Onde se cruza, no caso concreto, a documentação histórica, a cronística, a cartografia e também as entrevistas que o José Manuel fez ao longo dos anos que esteve junto desta tribo. Portanto, é um trabalho que traz grande contribuição para uma nova teoria da história, da comunicação e da comunicação da própria investigação, como o autor também nos diz. É um livro grande, com 320 páginas, dividido em 4 partes, para além da inclusão de uma lista de fontes e bibliografia, que também é fundamental, porque o trabalho não se esgota aqui. Outros podem certamente continuar o tema de uma outra perspectiva, ou certamente o José Manuel também pode continuar. E também um recurso, uma bibliografia web também bastante vasta. E, claro, também tem, evidentemente, bastantes fotografias do próprio autor, uma vez que foi tirando tanto da tribo em si, mas como ele, digamos, é um protagonista também dentro deste livro. O livro é um estudo feito na longa duração, porque começa no século XVI e vem até à atualidade. Isto por vezes torna-se complexo, porque as realidades são diferentes, mas ele tenta-nos dar essa visão. O que é que foram estas tribos quando entraram em contacto, ou quando os portugueses entraram em contacto com eles, e o que é, na atualidade, como vivem, e o que pretendem, e a política também do governo brasileiro para com estas tribos. Os Potiguara são os índios que habitavam parte do litoral do nordeste brasileiro, mais ou menos aquele que se encontra hoje nas cidades de João Pessoa e São Luís do Maranhão, e, segundo o autor, são a 5ª reserva indígena mais numerosa no Brasil. Poucos de nós conhecemos estas questões, não nos passam, não nos chegam informações, mas o certo é que ainda é uma tribo bastante numerosa. Fala, digamos, ou falando, como eu disse, uma história na longa duração, fala uns 500 anos, ou conta-nos aqui 500 anos de história, a seguir, portanto, à entrada de Cabral, torna-se possível acompanhar o processo tanto de convívio ou de colonização feita pelos lusos, mas também as políticas traçadas depois da independência, portanto já brasileiros, e já não podemos falar em portugueses já, e também, na atualidade, as políticas que o governo brasileiro vem tomando relativamente a esta e outras tribos, neste caso concreto, pois centra-se nos Potiguara. Portanto, permite-nos, quanto a mim, conhecer um processo de ocidentalização que há muito se iniciou. Isto é, com os portugueses, pois sabemos que a prática era essa, mas, ao que parece, para surpresa nossa, enfim, também não tenho de constituir,
se ouvirmos as notícias sabemos, como estes índios sistematicamente são afrontados e confrontados com os poderes e com a justiça e com os fazendeiros. Portanto, é todo um processo que não é só de submissão enquanto foi colónia ao Brasil, mas que continuam ainda, e ao que parece esta é uma das tribos bastante reivindicativa relativamente à reserva e à preservação da cultura que eles têm ancestral. Mas parece que está a tornar difícil manter as suas tradições, não será fácil, porque outros interesses se têm sobreposto aos interesses culturais. Isto, como eu estava a dizer, se os colonos portugueses os submeteram às leis, aos costumes da metrópole e também, por vezes, sabemos, à escravatura, o índio foi escravizado, isto era uma realidade, não era só o negro, mais o negro, mas o índio também. Também é verdade que depois de 1822, até na atualidade, muitas destas políticas definidas pelo Estado brasileiro, quanto a mim, não têm contribuído para a sua valorização e preservação da sua cultura. Pelas entrevistas que nós vamos lendo, que o José Manuel fez, e já não é falar na história no início, mas como os índios se sentem neste momento e como o processo, dificuldade em lidar com as autoridades. Este processo de ocidentalização continua. Não estou a fazer qualquer juízo de valor, não é? Mas sabemos que está a continuar. Portanto, não podemos pensar mais num índio analfabeto, que não vai à escola, um índio que anda nu, ou que praticamente não veste roupa, mas por aquilo que aqui lemos, é um índio que vai à escola, que se veste, que já fala também o português, pode não ser o nosso português, nem bem o português aqui padrão no Brasil, mas fala já o seu português, já não vive apenas na oca, a casa feita pelo índio, mas também já tem luz elétrica e outras comunidades, e como o próprio autor nos diz, se hoje esse índio perdesse estas coisas, certamente iria reagir, porque é tal coisa, a tal ocidentalização. Enquanto nós, talvez, possamos defender, outros dizem que não, que devemos deixar o índio no seu estado natural, mas pelo que o autor nos diz, a questão não tem sido bem assim, e muitos dos chefes tribais têm dito que alguns iriam reagir mal se lhe tirassem muitas destas questões que foram adquiridas ao longo dos tempos, nomeadamente a questão da luz elétrica, etc. Claro que não critico estas adaptações. Todos nós sabemos que a história é feita de adaptações. Nós próprios, portugueses, também somos fruto, digamos, de uma mistura de culturas e de povos, enfim, já não nos lembramos, mas o certo é que fazem parte da nossa identidade. O uso, quando nós pensamos, enfim, o que é isto do uso. O mesmo acontece no Brasil, ainda hoje temos que ter estas reservas, mas todas elas, penso que ainda se fala algumas tribos que não tiveram contacto com ocidentais, não sei se sim, se não, mas a grande maioria penso que já tiveram, e todas elas, neste processo de 500 anos, ou agora mais na atualidade, pois têm sofrido essa política de ocidentalização, ou se vão adaptando à nova situação. Mas penso que também, e isto uma vez, enfim, essa opinião pelo Brasil vai ouvindo sempre dizer e criticando, quando nós falamos do português, o que é que os portugueses fizeram, quem são os portugueses, associam quase sempre que os portugueses roubaram o ouro todo, etc., e que só contribuíram para escravizar, ou, enfim, questões menos positivas. Mas para aquilo que nos chega também até nós, e eu já fui referindo, também temos muitos organismos oficiais, e que o José Manuel vai falando, que, à partida e teoricamente, aparecem em defesa do índio, o FUNAI e outros, mas quanto a mim, mas isto é uma opinião, e penso que pelas entrevistas, e pelo próprio autor penso que também o pensarei, aliás, isto é uma das questões que eu coloquei durante a audição, parece-me que também são organismos que pretendem instrumentalizar o índio. Isto é, metê-los numa reserva e também não são livres, digamos assim, de escolherem a sua política. Colocá-los a pôr artesanato, a fazer artesanato, vendê-lo, no fundo, é como uma espécie de alguém que está ali para ser apresentado ao turista e vender o seu artesanato. Não estou a dizer que toda a política seja má, evidentemente, mas certamente também não haverá só positividade no meio destas políticas, até porque sabemos como as questões são bastante contestadas junto de algumas tribos e de grupos também que são contra este acantonamento, digamos assim, dos índios. Aliás, porque na atualidade fala-se muito mais do africano, do negro, muitas das vezes, enfim, embora o negro apareça, não é o natural, não é o autóctone,
E pouco ou nada muitas vezes se fala nas condições em que o índio está a viver. E aquilo que tem sofrido, sobretudo, devido aos interesses políticos e económicos, aliás, os interesses políticos e económicos têm-se sobreposto aos interesses culturais. E é com base naquilo que eu quis fazer, que acho que vale a pena e convido-os a fazerem a leitura para perceber o que é na realidade, porque a tribo não foi extinta, continua, o que é na realidade, digamos assim, esta tribo, como vivem, as ambições, as preocupações e até a política, como eu disse, do governo brasileiro para com a tribo. Praticamente, digamos assim, para terminar, quero que os que vierem ler o livro possam ver as belas fotografias publicadas, paisagens lindíssimas, muito rituais, que ele acompanhou, parece-me que até participou nesses rituais também, o cotidiano, enfim, nos vai mostrando danças, etc. Tudo isso aqui vai aparecer. E parece-me que esta iconografia, estas fotografias e as entrevistas e toda a leitura que ele nos faz, irá permitir, digamos, ou vai nos permitir um olhar diferente do que é o Brasil e como é que o Brasil atual lida com estas minorias, não sei se assim poderemos dizer. Isto porquê? Porque o Brasil não é apenas um país com praias, não é um país apenas com telenovelas, nem só com favelas. Tem também estas realidades, pouco ou nada circulam nos meios de informação. E temos que ver e olhar mais para esta, digamos, realidade. Isto é, se nós há 500 anos nos acusam de não termos tido respeito pelo outro, o outro entenda-se o negro, o índio, etc., penso que este problema se continua a arrastar muitas das vezes, não toda a população, mas por alguns setores políticos e não só, continuam a não ter o respeito pelas culturas também do outro. E, como todas as histórias, aqui temos assim o seu geral, que nem sempre começam bem, como já aqui foi dito, ele fala-nos aqui num acidente, numa avioneta que caiu, isto é que terá de alguma maneira desencadeado todo este processo, e que acabou, digamos, porque não foi fácil ser recebido e aceito pela tribo, mas ele teve um fim talvez mais feliz, quanto para mim, que acabou por ser aceito, acabou por casar com uma potiguar, e hoje tem duas lindas crianças que estão ali, luso-brasileiras ou luso-potiguaras, não sei como é que podemos dizer, não é? E, portanto, acho que acabou por ter, digamos assim, esse final feliz. Portanto, é um protagonista dentro desta história. E já agora, e foi ele que, quando falei com o Zé Manuel há 2 dias, me chamou a atenção para a fotografia da página 108, porque ele expôs esta imagem do índio, era para não colocar, era para colocar a figura da Dona Maria, que não é mais do que a sombra do Zé Manuel. Está na página, foto da página 108. Também nas páginas 246 e 47 nos aparecem os filhos ou um dos filhos, também, por isso é que eu disse, há todo aqui um envolvimento pessoal ou familiar, e o próprio Zé Manuel nos aparece aqui vestido à potiguar na página 294. Portanto, ele não só escreveu, como participou, digamos assim, nesta história. E termino dizendo o apelo à leitura do livro, porque vale a pena vermos, talvez nos possa dar uma visão diferente do Brasil, destas minorias, e como já foi aqui dito, o livro certamente será publicado no Brasil, e confesso que tem à venda, mas também já agora em Portugal. Porque a comunidade científica ou académica, não sei se conhece a maior parte, se conhece as tribos potiguaras. Portanto, ou outras tribos, que talvez não lhes passe pela cabeça que o Brasil ainda tenha hoje gente que viva, que esteja, portanto, ligada em tribos. Portanto, também será, digamos, uma deixa para que isso possa acontecer. Pronto, muito obrigada e agradeço a vossa atenção. Muito boa tarde a todos. Começaria por agradecer o convite que me foi feito pelo José Manuel Simões. Também agradecer à Fundação Rui Cunha, muito prazer em estar presente, aos meus colegas de mesa e, evidentemente, a todos os presentes.
Sobre o José Manuel Simões, talvez gostasse de começar por partilhar convosco algumas palavras sobre ele. Criativo, multifacetado, contador de histórias, com uma memória prodigiosa e uma inteligência intuitiva. É, acima de tudo, um grande amigo. E tu, é de facto com alguma digamos, alguma agitação interior que vou fazer o meu testemunho sobre o livro. Vim cá, Macau, por razões ligadas à universidade e ao ensino, e sou convidado pelo José Manuel a ler este livro. Este livro é uma viagem. E aquilo que inicialmente me parecia ser algo difícil, com a compaginação e o planeamento das aulas, acabado de chegar a Macau e rapidamente a começar, posso-vos dizer uma coisa, e isto não tem nenhum sentido comercial, foi aquilo que aconteceu: a leitura é devoradora. E é devoradora porque isto é uma história extraordinária. E é uma história sobre a nossa vida. Este livro, que tem o título de Índios Potiguara, Memória, Asilo e Poder, sugere-nos aqui 3 grandes partes, interpela-nos para uma reflexão profunda. Começa por ser uma obra contextualizada na identidade histórica, de facto, como já foi referenciado. Depois, numa vivência presente, para depois nos sugerir uma reflexão que alguns poderão eventualmente até apelidar de sonho. Como diz o próprio autor, não estando ele aqui, está a sua obra, que a vida é um sonho um pouco menos inconstante. E é precisamente essa reflexão sobre o futuro que nos leva a um conjunto, digamos, de episódios. E o livro está, de facto, estruturado em 4 partes, como já foi dito aqui. A primeira, e portanto estas partes confluem nos episódios principais. A primeira para contextualizar o espaço, a história, a memória, que nos dá uma identidade clara. E simultaneamente é estranho e simultaneamente é um convite a uma reflexão. Porque a própria memória e a identidade é simultaneamente a dos Potiguara e a nossa. E a nossa é dos portugueses e a nossa é dos cidadãos do mundo. E este é um paralelismo e uma dicotomia presente ao longo de toda a obra. O segundo passo, a segunda etapa, digamos assim, desta viagem é a etnografia e o discurso dos poderes. Poderes que é também aqui referenciado. Memória, asilo e poder. De facto, há aqui vários poderes e o livro sugere-nos o debate da existência, da evolução, o diálogo entre a cultura dos Potiguara e a cultura do homem branco, vamos dizer assim, global, mais do que ocidental já. E dentro dessa perspectiva, todos os fenómenos da culturação são também lançados. A terceira etapa tem a ver com a cultura, os fenómenos culturais e com os aspectos também de turismo e alguns até comerciais ligados aos aspectos culturais. O quarto, talvez aquilo que me tenha encantado mais, e porque tem as conclusões, mais profundo talvez, e mais integrador, tem a ver com, precisamente, a terra, asilo e poder. Este poder, para mim, é simultaneamente visível um poder com variadas naturezas, com variados planos, por vezes global, por vezes local a nível do nacional do Brasil, ou do Estado, por vezes tão só poder dos índios, nem que seja poder viver. E esta é uma dicotomia também que o José Manuel nos lança, uma interpelação que o José Manuel nos lança ao longo do livro. Na minha perspectiva, talvez o maior desafio tenha sido o da conciliação permanente que ele tem de, por um lado, ser investigador e ter a objetividade e seguir as etapas principais do método científico, todos nós conhecemos de René Descartes, mais tarde depois aprofundado por Newton, e ser simultaneamente o contador da história que a vive. Sendo certo que esta história nos leva a uma descoberta, ou talvez a uma redescoberta dos índios Potiguara. De facto, ele junta um conjunto de interpretações e de factos, sugere e estuda um conjunto de hipóteses e depois prova e debate essas hipóteses, tenta demonstrar e sugere uma tese. E eu penso que, de facto, um dos aspectos principais que este livro nos traz é que induz, na realidade, uma teoria nova sobre a comunicação e uma teoria nova sobre também o debate entre
dos encontros, digamos, da civilização do homem branco, vamos dizer assim, se me permitem, e do homem mais no seu estado natural. Vou preferir usar esta experiência, esta designação. Mas dizia eu, vivê-lo não uma experiência, apenas uma experiência, mas uma vivência. O livro conta-nos, é-nos contado quase como se fosse na primeira pessoa. E tem vários aspectos em que é referido, ele está presente nas fotografias. De facto, é a própria vida dele, do José Manuel, na comunidade potiguara, que casa, tem 2 filhos, e é este permanente conciliar entre o investigador e alguém que é ator, que é agente, que vive, que está patente ao longo de todo o livro. E que, na minha opinião, ele consegue, de uma forma muitíssimo consegue extraordinariamente bem não perder a objetividade e, ao mesmo tempo, dar-nos um conjunto de experiências. Tal como ele diz, não como um membro estranho e exterior, mas como um membro integrante e pertencente ao mesmo conjunto. Como ele diz, não me sentia frequentar uma cultura completamente estranha, na página 296. Depois, remete-nos para Michel Foucault, quando coloca em perspectiva e refere o pensamento, que o pensamento ocidental, de alguma maneira, se solidificou num pensamento do mesmo, voltado para si. E quando posto em debate, na realidade, ou perante o outro, o eu e o outro que é diferente do mesmo, bem entendido, representa uma possibilidade que nós temos de ultrapassar o nosso próprio limite, o limite do nosso próprio pensamento, que evidentemente é desenvolvido pelo limite da nossa própria vivência, dos nossos dias, e da nossa própria cultura. E, portanto, é este aspecto, esta vivência que nos traz este livro, nem que seja de uma percepção externa a nós, exterior, quase como se estivéssemos na fronteira permanente, em contacto com outra organização social, que nos parece um fenómeno de veras enriquecedor. É um fenómeno também que, me recordo, foi abordado de uma forma extraordinariamente relevante e, na altura, até inovadora, por Robert Heinlein. Eu não resisto a fazer este paralelismo, porque é outra vez uma improbabilidade. Talvez um dos maiores escritores de ficção científica que nós conhecemos toca também este lado da aculturação de forma muito próxima daquela que o José Manuel o faz. O autor depois interpela-nos com a pergunta sobre quem sou eu, para onde vou, como vou, portanto, o contexto entre o eu e o outro e a descoberta da identidade e da memória. Na página 266, capítulo da Terra Ignorada, diz assim: no Brasil, acrescentaria eu no mundo, muita gente a ignorar a nossa existência, não sabendo que somos índios, mas somos até morrermos. Diz ele, ou é dito em entrevista, na página 266. É esta indianidade dos potiguara que se rege pelas leis da natureza, outro aspecto importantíssimo que este livro nos traz, que nos encanta, e daí o sentir, que nos desperta, e daí o pensar, e que nos conduz, e daí o agir. De algum modo, como ele refere num documentário, é dito por um indígena, morde o alligator, eu como ele. E isto é não só tão mais do que um reflexo da própria natureza, da vivência, do instinto de sobrevivência. Há também a concepção de vida, a identidade, a cultura, a linguagem, referem-se todas elas a um meio ambiente e a um referencial de meio ambiente e de natureza muito relevantes. Muito presente está este diálogo entre o homem e a natureza nesta obra, porque a natureza, a certa altura, também se vê num documentário, no próprio documentário, e vão ter a oportunidade certamente, e a resposta vem-nos com uma simplicidade, uma vez mais, que nos desarma. Deus Tupã é o Deus da natureza. E tal como refere Jean-Jacques Rousseau, nunca nos engana a natureza, somos sempre nós que nos enganamos. Creio que o autor nos põe a refletir com muita responsabilidade nos tempos que correm sobre a nossa relação e a nossa prioridade em relação, supostamente, aos nossos objetivos de vida e aos que a natureza, e ao dever que temos para com a natureza. De a preservar, evidentemente, e também não só o da natureza quanto à sustentabilidade, mas também o nosso. Porque uma coisa porque um modelo de concepção de vida que o próprio livro nos dá é a concepção de vida
que mostra a impossibilidade de separar o homem da natureza, quanto ao modus vivendi e quanto à própria felicidade. Coisa que, de algum modo, nos deixa outra vez a refletir sobre o caminho que nós, homens brancos, temos no nosso referencial evolutivo. Finalmente, o asilo. Eu digo finalmente porque é talvez a parte que eu tomei como mais significativa. E fui ver, de facto, todos nós temos a noção, o significado do asilo é refúgio, abrigo, lugar onde se está em segurança, com amigos, em família ou em comunidade. É este último reduto que, neste momento, se encontra como resultado entre o colonialismo e a modernidade versus a resistência e a tradição, diz o próprio autor, na página 49. E são estes fenómenos da aculturação muito relevantes para a construção das sociedades, refere na página 50, e diz o José Manuel, numa ideia muito simples, o espaço em que se movimentam e organizam os Potiguara, hoje é um espaço histórico, não é um espaço original. É esta ideia de aldeia potiguara, de asilo, que implicitamente, e isso provavelmente dará um outro livro, que o autor nos coloca no processo dialético com a nossa aldeia global. Na verdade, quantas respostas podemos nós encontrar nos Potiguara? Eu devorei o livro em 2 dias e encontrei várias. Para as nossas questões, entre aspas, claro, do nosso tempo, as questões da sustentabilidade económica, as questões da sustentabilidade ambiental, a natureza e o eu, a natureza como um todo e o eu como uma parte desse todo, a Terra, o planeta, como elemento central, a felicidade. Quantas invasões, diz o autor, do território cultural do outro acabam com este consentido final feliz. É por isso que eu acho que este é um livro marcante, e com um timbre, ora pessoal, ora de investigador, que nos deixa uma herança importantíssima trazida pelo José Manuel Simões. Muito obrigado. De facto, seria muito interessante termos aqui o autor até pelas imagens vivas e o discurso emotivo e emocional que é a marca do professor José Manuel Simões teria a este debate, mas penso que temos aqui bastantes elementos para podermos abrir a partilha antes de visionarmos o documentário e algumas pessoas na nossa audiência que seria importante também contribuir um pouco para isto. Falou-se do eu, falou-se do outro, falou-se da preservação da identidade de uma tribo que por vezes é desconhecida para nós portugueses e que seria importante manter viva a memória até pela nossa própria questão identitária enquanto portugueses, a descoberta da viagem, da observação distante e da vivência presente e intensa do próprio investigador junto destas tribos, e por isso parece-me que temos aqui bastantes elementos para abrir a audiência e começarmos a fazer esta partilha, esta tertúlia em torno de um livro que penso que alguns já devem ter lido, outros que estão ansiosos por ler, assim como imagino que muitas pessoas desta sala estejam. Por isso, gostaria de saber se alguém tem alguma questão, alguma observação, alguma intervenção a fazer. Se não, podemos passar para o documentário. Versão televisiva, Índios Potiguara, Cultura Ancestral, e que nos vai dar algumas imagens importantes para ilustrarmos esta narrativa sobre os Índios Potiguara, Memórias e Natureza.
oeste do Brasil, terras da Baía da Traição, reserva indígena em património biológico. Os índios potiguara mantêm traços de uma cultura ancestral. Um sonho de criança que pode tornar-se uma miragem perdida no tempo.